graças a Deus, já estamos de volta, né? Com o programa Voz Apostólica. Nesse momento, daqui a pouquinho já vamos estar ouvindo o pastor Edivan, né? Ministrando a palavra do Senhor, né? Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Nós já vamos fazer essas orações aqui, né? Vamos orar pela Ruth, que pediu oração. Também pela Vi Betânia, né? Que é a esposa do nosso irmão Adeilton, né? Que está pedindo oração pela sua casa e pela sua família. Vamos orar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Soberano Deus, eterno Pai, Deus bendito e amado, neste momento, Senhor, nós te apresentamos a vida da nossa irmã Vi Betânia, seu esposo, o irmão Adeilton, né? Toda a sua família. Ó Deus, continua abençoando este casal, a sua família. Toma eles em tuas mãos, Senhor. Ó Deus, eu não conheço o que eles estão passando, o que eles necessitam, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E é assim que o Senhor venha fazer, ó Pai, a tua vontade, o teu querer na vida desse casal. Também eu te apresento a vida de Ruth, da nossa irmã, né? Toma ela em tuas mãos, continua abençoando a irmã Ruth e toda a sua família, guardando, protegendo, livrando de todo mal. Ó Pai, nós te louvamos, te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Já vamos ouvir o pastor Edivan com a ministração da palavra de Deus e você continue aí ligado no programa A Voz Apostólica. Pastor Edivan, paz e graça, fique à vontade para pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Muito bem, graças a Deus. Exaltado é o nome do Senhor Jesus, para todo sempre. A Ele a honra, a glória e o louvor seja dada ao Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Está conosco nossos irmãos aí, já nos acompanhando mais uma vez, o Eduardo Ventura. Mandamos um alô para o nosso querido Eduardo Ventura, que Deus abençoe, né? A vida do Eduardo Ventura, né? Graça e paz, pastor Elisângela. Graça e paz para todos os ouvintes do programa A Voz Apostólica, né? Este que é um programa da Igreja Apostólica Poder da Fé, Ministério Libertando Vidas, aqui na cidade de Monteiro, Paraíba. Adailton, né? Alves, né? Pereira, Deus abençoe a vida da Adailton Alves. Vilberlândia, né? Vilbertânia, né? Vilbertânia Nicolau. Deus abençoe, graça e paz. Elcimar, Deus abençoe Elcimar, todos que estão aí conosco, né? Mais uma vez, o Eduardo Ventura, Edileuza Santos, todo esse pessoal. Eu já mando aqui um abraço com a graça e a paz do Senhor para os irmãos que compõem ali a Igreja Apostólica Poder da Fé, Ministério Libertando Vidas, né? Antônio Ferreira também. Mandamos a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para o nosso irmão Antônio Ferreira, né? Homem de Deus que tem aí feito, anunciado a palavra de Deus através das redes sociais, né? Que Deus abençoe aí, continue abençoando aí esse nosso querido irmão Antônio Ferreira, né? E Elcimar também, Edileuza Santos também já está aí, né? Lá de São Paulo. Que Deus abençoe a vida de todos os nossos queridos ouvintes, os irmãos que estão ouvindo aqui pela Imprensa FM 104. Você também pode baixar o aplicativo da Imprensa FM e ouvir, né, o programa A Voz Apostólica aí no seu smartphone, né? Mari Torres também está conosco. Deus abençoe
Mari Torres, né? E todos os nossos queridos irmãos. E eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração nesta noite. Eu quero trazer o que nós temos como a verdadeira profecia do Senhor para a sua vida. A verdadeira profecia do Senhor, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela produz vida. A palavra de Deus, ela produz esperança no coração do ser humano, né? Também está conosco o poeta Michel Torres, né? Deus abençoe aí o nosso querido amigo, né? E poeta Michel Torres, né? Está ligadinho conosco. Deus abençoe aí toda a sua família. Dona Neves, né? Seu Paulo. E seu Paulo, né? O seu pai, né? Deus abençoe. Que é isso mesmo. Né? Se não for, pode corrigir aí, Michel, o nome de seu pai. Então mandamos um alô aí para toda essa família, né? Sim, e todos os irmãos que fazem a Igreja Apostólica Poder da Fé, todos os irmãos que também fazem parte de todas as igrejas aqui de Monteiro, que pregam a palavra de Deus. Igreja genuinamente que prega o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Mandamos um alô para os nossos irmãos, com a graça, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Ele a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Amém? Bom, eu quero trazer um tema nessa noite, um tema muito especial nessa mensagem de hoje, né? Batalhando sempre pela sã doutrina. Batalhando sempre pela sã doutrina, né? É seu Paulo mesmo. Muito bem, Michel, Deus abençoe. Marilândia também, Feitosa, está conosco. A esposa de Vinícius. Muito bem, né? A esposa do Vinícius. Deus abençoe aí. Marilândia Feitosa, Deus abençoe. Muito obrigado aí a todos pelo carinho da audiência. E pegue sua Bíblia aí para nós estudarmos aqui a palavra de Deus. Nosso programa, assim lá na Igreja Apostólica Poder da Fé, a pastora já falou aqui, nós temos reuniões no domingo, é reunião celebrando ao Senhor. Na segunda-feira é reunião de oração, né? Um chamado à oração. Na terça-feira é a reunião buscando o conhecimento de Deus. E na sexta-feira, escola bíblica. Então, você é o nosso convidado especial para ir ali até a Igreja Apostólica Poder da Fé, ouvir a palavra de Deus. Porque as pessoas têm buscado outras coisas, têm procurado solução aonde não há solução, têm procurado esperança aonde não há esperança, têm procurado paz aonde não há paz, têm procurado luz aonde não há luz, têm procurado resposta aonde não há resposta, têm procurado alegria aonde não há alegria, tem procurado felicidade aonde não há felicidade. Mas nós sabemos que tudo isso que falei e muito mais se encontra em Jesus Cristo e na sua palavra. Amém? A palavra do Senhor traz tudo isso. A palavra do Senhor preenche a vida do ser humano, que assim ele opta por estudar, a examinar e crer na palavra do Senhor. Aquele que crê, né, na palavra do Senhor, a sua vida é impactada com o poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, no Filho de Deus, jamais ele viverá a mesma vida que ele vivia. Jamais ele voltará a ser escravo daquela vida que o escravizava, do pecado que o escravizava. Não, porque o poder de Jesus Cristo é libertador. O poder de Jesus Cristo é salvador. O poder de Jesus Cristo é regenerador. Amém? Então, essa palavra que eu trago para você, meu querido ouvinte, meu prezado irmão, essa palavra de Deus para a tua vida. Olha, o tema dessa mensagem é batalhando sempre pela sã doutrina. E eu pergunto para todos que estão nos ouvindo,
os irmãos, principalmente os irmãos domésticos da fé, será que você tem batalhado sempre pela sã doutrina? Mas o que é sã doutrina, pastor Edivan? Nós vamos aprender isso, né? Porque muitas pessoas nós vemos aí que se dizem cristãos, muitas pessoas se dizem, eu sou de Jesus Cristo, eu creio em Jesus Cristo, mas quando você vai ensinar a palavra, a pessoa não aceita, a pessoa não quer receber, as pessoas não recebem a palavra de Deus, a sã doutrina, porque a palavra do Senhor, toda a palavra de Deus, ela é doutrina para a nossa vida, ela é ensinamento para a nossa vida. Então a igreja de Cristo, ela é regida pela palavra de Deus. A palavra do Senhor é a única regra de fé da igreja, é a única regra de fé, é a palavra de Deus. Então é na palavra de Deus que nós temos que nos basear, é na palavra de Deus que nós temos que apoiar a nossa fé, crendo somente na palavra de Deus e nada mais que isso. Quantas pessoas que têm buscado profecia A e profecia B? Eu vou na casa da irmã Mariazinha, porque lá a irmã é um vaso e vai trazer um recado para mim. Eu quero dizer para você que o recado de Deus para a sua vida está na palavra de Deus e não em outro lugar. O que passa disso não vem de Deus, pode ter certeza. Porque tudo que nós precisávamos para a nossa vida, tudo que nós precisávamos para preencher a nossa vida, tudo que nós precisamos da parte de Deus está na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras. Amém? Então, vamos ver. Você pode aí abrir a palavra de Deus em Judas, né? Versículo 3, Judas, versículo 3, versículo 4, você pode acompanhar conosco aí, é o texto base desta mensagem, porque toda a mensagem tem que ser baseada na palavra de Deus, e você pode comprovar com isto que estamos falando. Você pode aí pegar uma caneta e um papel, e assim anotar, né? Você já pode anotar aí Judas 3, versículo 3, versículo 4, que eu vou ler agora, e você pode observar aí do outro lado. Diz assim: amados, embora planejassem escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto, e é insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Olha, que versículo maravilhoso. Versículo de número 4. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio, sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Olha que dois versículos maravilhosos. Só esses dois versículos eu já poderia retornar para nosso lar e saber que Deus já teria falado contigo. Mas nós vamos aprender mais um pouco nessa noite. Louvado é o nome do Senhor. Então veja esses versículos, né? Judas falando, que palavra verdadeira que Judas falou, que palavra tão forte que Judas falou, né? Vamos ver aqui. Olha, um dos chavões mais aplaudido no meio evangélico diz o seguinte: nossa igreja não prega doutrina, nossa igreja só se preocupa com Jesus Cristo. Esse é um dos chavões aí de muitas igrejas que falam isso, né? Nossa igreja não prega doutrina, nossa igreja só se preocupa com Jesus Cristo. E quantas pessoas que só falam realmente isso que está aqui? Pessoas que dizem: eu sou de Jesus Cristo, eu sou salvo, aceitei Jesus, pronto, e acabou. Mas não é assim que funciona. Não é dessa maneira. É necessário que o cristão ele viva a sã doutrina.
Mas pastor, o que é a sã doutrina? A palavra. O cristão, ele tem que viver a palavra. Ele tem que falar a palavra. Ele tem que ouvir a palavra. Tem que andar a palavra. As pessoas dizem, eu creio em Jesus Cristo, eu pertenço a uma denominação, eu pertenço à igreja A, lá tem muita gente, lá a igreja é esborrotando de pessoa, lá tem muita gente, mas não, isso não é o suficiente. O suficiente é saber se os cristãos de hoje estão realmente dando a prioridade devida à palavra de Deus, a sã doutrina, a palavra de Deus, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A grande maioria dos evangélicos concorda com esta ideia, pois a doutrina parece ser sinônimo de adversidade e briga. Esse chavão é resultado da falta de conhecimento acerca do significado de doutrina. As palavras de Jesus Cristo sempre foram consideradas doutrinas. Todas as palavras de Jesus são doutrinas, são ensinamento para a sua igreja, são ensinamento para o seu povo. Nós podemos ver que hoje há pessoas que falam a palavra de Deus, mas às vezes, muitas das vezes, tem interpretado da forma que a pessoa quer interpretar, e a palavra de Deus não é assim. Nós temos que interpretar a palavra do Senhor com a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus se explica. Então, quando o homem ele quer colocar algo, acrescentar mais, mas na frente desse estudo nós vamos ver sobre isso. Olha, Mateus capítulo 7, versículo 28 e versículo 29, meu querido ouvinte pode anotar aí na sua Bíblia. Olha só o que aqui está escrito em Mateus capítulo 28 e versículo 29. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Olha só que versículo maravilhoso. Mateus capítulo 7, versículo de número 28 e 29. A palavra de Deus diz que Jesus ensinava com autoridade e não como os fariseus. Porque Jesus ensinava com autoridade? Jesus ensinava a verdade. Jesus não ensinava para agradar a alguém. A maioria dos discursos de Jesus, 100% deles, digamos assim, as pessoas murmuravam e reclamavam e diziam coisas com Jesus e xingavam Jesus porque ele falava a verdade que as pessoas precisavam ouvir. E essa geração de evangélico de hoje necessita de aprender, de ouvir a palavra de Deus para parar com meninice, parar com coisas que a palavra de Deus não manda falar. Pessoas dizem, Deus está dizendo isto, está me mandando dizer isso, me mandando dizer aquilo. Deus não mandou você dizer nada. Tudo que Deus mandou está na sua palavra. Louvado é o nome do Senhor. Nós vemos aqui em Marcos capítulo 1 e versículo 22, também fala este mesmo assunto. Olha só, meu querido ouvinte, Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Versículo 22. O povo ficou admirado com o seu ensino, pois ele falava com a verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei. Olha aí, que coisa maravilhosa. Marcos capítulo 1, versículo 21 e versículo 22. Você pode anotar aí. Jesus ensinava com autoridade. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser ensinada. Por isso que a geração de hoje é uma geração que não tem uma firmeza em Deus. É um povo que ora está na igreja, ora está no mundo,
Ora você vê na igreja, ora está no mundo, servindo o mundo. E alguém diz, mas fulano não é crente, é crente. Mas eu vi fulano ali, num lugar onde não é apropriado para um crente, um servo do Senhor estar, uma serva do Senhor estar. Por quê? Não conhecem a sã doutrina. Aquele que conhece a sã doutrina da palavra de Deus, ele vive conforme a mesma. Ele anda conforme a mesma o ensina. Olha o que aqui ensina Marcos capítulo 4, versículo 2. Ele os ensinou, contando várias histórias, na forma de parábolas, como esta. Agora, Lucas capítulo 4, versículo 32. Ali também o povo ficou admirado com o seu ensino, pois ele falava com autoridade. Jesus sempre ensinava com autoridade. A palavra de Deus é coisa séria. Tem pessoas que vai pregar a palavra de Deus e fica brincando. Piadinha vai, piadinha vem. A palavra de Deus não é isso. A palavra de Deus tem que ser pregada com responsabilidade, com verdade e com santidade. Não é de qualquer maneira que se prega a palavra de Deus. Para se pregar a palavra de Deus tem que se viver primeiro antes de pregar. Por quê? Se nós formos pregar sem viver, o escândalo virá para o evangelho. E Jesus Cristo ensinou na sua palavra, ai daquele por quem vier o escândalo. Seria melhor para ele que não tivesse nascido. Então o castigo é grande, o castigo é terrível para as pessoas que têm escandalizado o evangelho, que têm escandalizado a sã doutrina da palavra de Deus. Muito cuidado, meu querido ouvinte, você que se diz cristão, cuidado para não escandalizar. Temos que ter essa cautela, temos que andar de acordo com o que a palavra do Senhor nos ensina a andar. Jesus sempre ensinou com autoridade. Jesus, ele sempre falava com autoridade. João, o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 19. Como fazia frio, os servos da casa os guardavam, e tinham feito uma fogueira com carvão, e se esquentavam ao redor dela. Pedro estava ali com eles, esquentando-se também. Versículo 19. Lá dentro, o sumo sacerdote começou a interrogar Jesus a respeito dos seus discípulos e de seus ensinamentos. Está vendo aí? Eles ali, eles tinham toda a atenção. As pessoas de hoje vão à igreja, a primeira coisa que faz, leva um celular. E enquanto o pastor está ensinando, as pessoas estão mandando e recebendo mensagem pelo WhatsApp, pelo MSN, e às vezes até recebendo chamada e conversando. E quando vem no culto você pergunta, qual foi o tema da mensagem de hoje? A pessoa diz, que mensagem? Mas nós vemos aqui, em João 18, capítulo 18, versículo 19, versículo 18 e 19, que eles faziam uma fogueira, eles ficavam ali, com toda a atenção, para aprender do mestre, para aprender do Senhor. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo, ele falou a Timóteo, que se alguém ensina outra doutrina, e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, nada entende. Então, você que faz parte de qualquer denominação, você vai observar como o apóstolo Paulo tem ensinado, como a palavra de Deus tem ensinado. Se a doutrina, se o ensinamento lá onde você está andando, se é a palavra de Deus. Porque se sai fora da palavra de Deus, é doutrina de demônios. E Jesus mandou ter cuidado com doutrinas de demônios, com o fermento dos fariseus. Jesus mandou ter cuidado com o fermento dos fariseus, que são os falsos ensinamentos. E hoje existem falsos ensinamentos. E como você pode detectar um fariseu? Pelo seu falso ensinamento da palavra de Deus. É muito simples. Então, veja bem,
o apóstolo Paulo falou isso. Então, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 e versículo 4, olha o que foi falado. Talvez alguns nos contradigam, mas estes são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que conduzem uma vida de devoção. Quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento, vive com o desejo doentio de discutir os significados da palavra e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Olha só, está vendo aí? Versículo 3 e versículo 4 de 1 Timóteo, capítulo 6. Está vendo aí? Que foi o que o apóstolo Paulo falou. Então, Paulo compara as sãs palavras de Jesus Cristo à doutrina, pois conhece a doutrina. Pois conhecer a doutrina significa conhecer a fé, as verdadeiras, né? Espirituais. Em João, capítulo 6, e versículo 35. Vamos ler esse versículo, você pode ler aí e acompanhar conosco. Jesus, ele estava ensinando no seu discurso, e nós vamos ler João, capítulo 6, versículo 35. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado: eu sou o pão que desceu do céu. Olha só, os judeus, eles começaram a criticar. Então, versículo 48. Sim, eu sou o pão da vida. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Veja bem, versículo 58. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram o maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Olha, até nós lemos aqui João 6, versículo 35, versículo 41, versículo 48, versículo 51 e versículo 58. Então nós vemos aqui, nesses versículos, Jesus ensinou sobre o verdadeiro pão. Nós aprendemos, ele é o pão da vida. E aquele que se alimenta do Senhor Jesus, ele viverá para sempre. E o que significa viverá para sempre? Terá a vida eterna em Cristo Jesus. Será salvo em Cristo Jesus. E por que Jesus falou? Olha só, o versículo 58. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Está vendo aí? Então Jesus, ele falou aqui algo tremendo e poderoso. Quando Jesus disse que era o pão da vida, causou escândalo. Está vendo? Causa escândalo. Quando você prega a palavra de Deus, os cristãos de hoje, quando você ensina a palavra, eles se escandalizam. Ah, isso não está na palavra. Eu não aceito isso. Não aceita a palavra. A maioria deles não aceita a sã doutrina da palavra de Deus. Como que eu digo que eu amo a Deus, que eu amo a Jesus Cristo, mas rejeito a sua palavra? E quantas pessoas têm rejeitado a palavra de Deus? Cristãos e não cristãos têm rejeitado a palavra, a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Olha só, em João
capítulo 6 ainda, versículo de número 60 e 61. Olha o que foi que Jesus falou. Muitos dos seus discípulos disseram: sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Olha só, sua mensagem é dura, quem será capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, olha, não eram outras pessoas que reclamavam não, gente, eram os discípulos, eram os seguidores de Cristo que reclamavam da pregação e do ensinamento de Jesus Cristo. Olha só, os discípulos reclamavam disso. Disse, Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofende? Olha, se alguém se ofende porque nós pregamos a palavra de Deus, não podemos fazer nada. Mas assim como Jesus pregou e alguém se ofendeu, é prova que nós estamos pregando a sã doutrina de Cristo. Porque aquela palavra que todo mundo acha bom, acha legal, o pastor fulano, pastor cicrano, irmão fulano, é legal, é porque ele está falando o que o pessoal quer ouvir. Ele não está pregando a profecia de Deus. Ele está pregando algo que todas as pessoas ali querem ouvir. Então por isso que ele é bem aceito, por isso que ele é aplaudido. Mas pregue a verdade, pregue a palavra, e você vai ver que assim como fizeram com Jesus, rejeitaram e reclamaram, vai acontecer também com você. Olha só, e como consequência muitos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Olha só que coisa, os discípulos, muitos discípulos ali, aquelas pessoas que seguiam Jesus, o abandonaram, porque não aceitavam o ensinamento. João, capítulo 6, versículo 66, diz assim: nesse momento, muitos dos seus discípulos afastaram-se dele e o abandonaram. João 6, versículo 66. Está vendo aí? No entanto, Pedro conheceu que os ensinamentos de Jesus eram palavras de vida eterna. Olha só, aquelas pessoas que não querem viver a sã doutrina rejeitam a palavra, rejeitam a profecia, que é a palavra de Deus. Mas aquelas que querem viver, elas agem como Pedro agiu. Elas agem da forma que Pedro agiu. Olha o versículo 68. O que foi que Pedro respondeu? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Olha o que Pedro respondeu. Mas a maioria daquelas pessoas foram embora. Não quiseram ouvir a palavra de Deus. Essas palavras são doutrina. Também o que contribui para a falta de entendimento do assunto é pensar que a doutrina não tem nada a ver com devoção. Está vendo aí? Alguns até pensam que a doutrina atrapalha a vida piedosa. Se esquecem de que são os ensinamentos de Jesus que fazem de nós pessoas piedosas. O apóstolo Paulo, em suas cartas, mostra a conexão entre a doutrina e a vida piedosa. Quando divide os seus escritos em duas partes, a primeira trata da sã doutrina e a segunda parte da prática da doutrina. Exemplo: Romanos e Efésios, Colossenses. Esta conexão entre fé
e prática também está presente em nosso texto básico de Judas, versículo 3 e versículo 4, que nós lemos no início da leitura, né? Judas 3 e 4. Então, olha aí, a batalha é de todos, versículo 3. Judas detectou o perigo dos falsos ensinos, versículo 4. Escreveu a sua breve carta para resolver, né, esse problema, por considerar o ensino dos falsos mestres extremamente prejudiciais à vida cristã. Judas escreve exortando os chamados, versículo 1, a batalharem pela fé. Este é o propósito de sua carta, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por toda foi entregue aos santos. Versículo de número 3. Está vendo aí? Há duas verdades importantes nesta pequena frase: batalhar, lutar intensamente pela fé, ou defender bravamente a fé. Que fé é esta? Pergunta. Essa não é a confiança pessoal nos méritos de Cristo? A convicção das verdades espirituais em nosso coração? Por esta fé, eu e você não podemos lutar, pois não temos acesso ao nosso coração. Deus é o único que tem acesso a ele. Pode zelar pela fé nele contida. A fé pela qual nós lutamos é a fé que compõe um conjunto de verdades em que cremos. Romanos 10 e 8. Na verdade, diz a mensagem, está bem perto. Romanos 10 e 8 diz, na verdade, diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios, em seu coração. Essa é a mensagem, a mesma que anunciamos a respeito da fé. Está vendo aí? Então, essa tradução que nós estamos lendo é a NVT, Nova Versão Transformadora, né? Então, vou repetir o versículo para que você entenda. Romanos capítulo 10, versículo 8. Na verdade diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios, em seu coração. Essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Olha que coisa maravilhosa. Agora, Gálatas capítulo 1, versículo 23. Sabiam apenas que as pessoas diziam, aquele que nos perseguiam agora anuncia a mesma fé que antes tentavam destruir? Olha que coisa gloriosa. Pessoas que antes nos perseguiam agora anunciam a mesma fé, né, que nós também pregamos. Isso é maravilhoso. Gálatas capítulo 1, versículo 23. Também está conosco nosso querido pastor Arlênio Andrade. Deus abençoe, querido pastor. Nós vemos aqui também em Gálatas capítulo 3 e 23, antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob custódia da lei e mantidos sobre a sua guarda até que essa fé fosse revelada. Olha que coisa maravilhosa. Até que essa fé fosse revelada. Foi revelado a nós a fé através do ouvirmos esta palavra, através do ouvirmos a pregação, através do ouvirmos os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 15 também fala, desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e do seu amor pelo povo santo em toda parte. Olha, que versículo maravilhoso. A fé vem junto com o amor de Cristo, né, pelo povo em toda parte. Efésios capítulo 1, versículo 15. Filipenses 1 e 27. Mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, o mesmo quando ouvir o seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito, em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Amém? Louvado o nome santo do Senhor. Filipenses 1 e 27.
Então, isso é o proclamar, defender a fé, é anunciar o verdadeiro evangelho. Defender a fé é anunciar a sã doutrina, sem inventar algo que não está na palavra de Deus, sem acrescentar algo mais, né? Nós vemos aí que muitas pessoas têm buscado uma fé em coisas materiais, em prosperidade financeira, em crescimento A, crescimento B, mas nós sabemos que a sã doutrina da palavra de Deus nos leva a essa fé em Cristo Jesus, crendo para a salvação através do ouvir a palavra de Deus, através do poder de Cristo, que o homem é salvo quando o homem crê. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios. Quando o ensinamento não está de acordo com a palavra de Deus, torna-se ensinamentos de demônios. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que observarmos quando alguém está a ensinar a palavra de Deus. Temos que comparar o ensinamento desse alguém, desse pastor, desse irmão, de alguém, se está devidamente na mesma direção da palavra. Se estiver contrário à direção da palavra de Deus, não aceite, rejeite, porque não é a sã doutrina. A sã doutrina é a palavra de Deus pura, imaculada, sem mancha. Não há mancha na verdadeira mensagem do Evangelho de Cristo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna, para a qual foi chamado. O que? Também você declarou na presença de muitas testemunhas. Olha que Deus maravilhoso. O apóstolo Paulo ensinou a Timóteo. Timóteo capítulo 2, nós lemos agora 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, e agora 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Lutei o bom combate, terminei a carreira e permaneci fiel. Olha que palavra maravilhosa o apóstolo Paulo falou, que em meio a tribulações que ele passou, em meio a provações, ele guardou a fé, ele não desanimou, ele não se desviou da presença de Deus, ele não fugiu, como alguns fizeram, né? Onde a fé é usada no sentido, o corpo de doutrina tirado do livro, que é a nossa regra de fé, a Bíblia Sagrada. Por esta fé, nós batalhamos quando reagimos a falsas interpretações e aos desvios doutrinários. Quando rejeitamos a ideia de que a Bíblia é falha, perdeu a sua... Quando rejeitamos a ideia de que a Bíblia é falha, perdeu a sua relevância para os nossos dias, né? Batalhar diligentemente pela fé. Essa expressão só ocorre aqui, no Novo Testamento. Ela significa exercer um intenso esforço para se obter alguma coisa. Temos em sua raiz o significado literalmente agonizar, e é empregado para lutas nas competições olímpicas. A batalha pela fé é uma luta agonizante ao extremo. Tá vendo aí? As pessoas acham que isso é chegar e dizer: ah, eu creio em Deus, pronto, acabou e acabou. Não é assim. Tem que viver a sã doutrina da palavra de Deus, né? Olha o que foi que o apóstolo Paulo falou para Timóteo em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Timóteo, meu filho, estas são as minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas os ajudem a lutar o bom combate. Está vendo aí? O apóstolo Paulo falou isso, animando a Timóteo, porque ele já sabia que Timóteo também iria passar algumas perseguições. Você, todo aquele que quer
todo aquele que anuncia esta doutrina verdadeira, a palavra de Deus, pode ter certeza que surgirá alguém para perseguir, surgirá alguém para criticar. Se alguém estiver achando bom sua pregação, a sua ministração, desconfie, porque algo não está bem. Mas quando alguém está dizendo que você está falando duro, que você está falando forte, é uma forte palavra, pode alguém suportar essa palavra? Pode ter certeza que você está fazendo exatamente o que Jesus Cristo fazia. Porque Jesus pregava dessa maneira, ele ensinava dessa maneira, a palavra sem arrodeio. Doa quem doesse. Ele falava a verdade, nós temos que falar da mesma forma, com a mesma autoridade que Jesus Cristo falou. Timóteo capítulo 6, versículo 12, diz assim: esta fé, veja bem, esta fé, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Judas está dizendo que o evangelho de Deus já foi entregue aos fiéis. Não precisa mais de acréscimos. Olha só, irmãos, não precisa de acrescentar mais nada ao evangelho. As pessoas têm acrescentado toalhinha ungida, janelinha ungida, potinho ungido, camisa ungida, toalha ungida, terreno ungido, terreno no céu, não sei o quê. Não precisa acrescentar mais nada. Parem de ser enganados pelos falsos profetas. Parem de ser levados por ventos de doutrinas diabólicas, doutrinas de demônios que não vêm de Deus. Mas pastor, como é que o senhor sabe? Tudo que é contrário da palavra de Deus não é de Deus. São falsas doutrinas, falsos profetas que só querem arrecadar dinheiro, enriquecer ilicitamente através da falta de conhecimento das pessoas. Então, nós vemos aqui, eu ainda não li o versículo, vou ler o versículo ainda, daqui a pouco. Olha só, dizendo que o evangelho de Deus já foi entregue aos fiéis. Não precisa mais não precisamos acrescentar mais nada ao evangelho. O evangelho é você falar o evangelho, interpretar o próprio evangelho com o próprio evangelho. Aí você está fazendo a vontade do Senhor. Nosso conjunto de verdade já está completo, fechado e perfeito. Isso significa que a palavra de Deus não deve ser aumentada ou diminuída. Louvado é o nome do Senhor. Eu quero ler Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Não acrescentem coisa alguma às ordens que eu lhes dou, nem tirem coisa alguma delas. Simplesmente obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que eu lhes dou. Olha aí que a palavra do Senhor diz. Não se pode acrescentar nada à palavra de Deus e nem se pode tirar. Isso significa que eu não posso pegar um texto e colocar nesse texto o que eu quero colocar ou interpretar da forma que eu quiser. Não. Eu tenho que falar a palavra de Deus e interpretar ela com a própria palavra. Essa é a genuína interpretação da palavra de Deus. Diz em Deuteronômio capítulo 4 e versículo 2: não acrescentei coisa alguma às ordens que eu lhe dou, nem tire coisa alguma delas. Simplesmente obedeçam os mandamentos do Senhor, seu Deus, que eu lhes dou. Agora vamos ver também o que é que fala em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Declaro solenemente a todos que ouvem a palavra da profecia registrada neste livro. Olha aí, que eu falei para você, que a palavra de Deus, ela é a única profecia a qual o crente deverá dar credibilidade. Se alguém acrescenta algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas nesse livro. Versículo 19. Se alguém retirar qualquer uma das palavras desse livro de profecia, Deus retirará a participação da árvore da vida e na cidade santa descrita nesse livro. Olha aí o que acontecerá, quem aumenta, quem diminui,
quem fala o que a palavra não falou, quem diz que Deus está dizendo quando Deus não disse, quem diz que Deus mandou quando Deus não mandou. Ah, eu vou lá na casa da irmã Mariazinha Chiquinha, que a irmãzinha é sapatinho de fogo. Eu vou consultar a irmãzinha. Irmãos, a profecia para a nossa vida é a palavra de Deus. Não seja enganado, nem se deixe enganar. O que Deus disse, e foi registrado no livro, não precisa de reparos, não precisa de adaptação ou correção. Tudo que o homem precisa saber sobre Deus, eita Deus maravilhoso, tudo que nós precisamos aprender sobre esse Deus está na palavra de Deus. Não está em outro lugar. Não está em profeta A, não está em profeta B, não está em profeta C, nem na irmãzinha sapatinho de fogo, nem no irmãozinho candelinha de fogo. Não está nele, está na palavra. A palavra não deixa brecha para nós ir buscarmos algo em outro lugar. A palavra de Deus é suficiente. Você que está aí do outro lado, eu não sei como é que está a tua vida. Tua vida pode estar de cabeça para baixo, tua vida pode estar um rebuliço muito grande. Mas se você crê no Senhor Jesus Cristo, se você crê no Senhor Jesus Cristo, você vai ver a tua vida ser transformada. Você vai ver a tua vida ser mudada, porque a palavra do Senhor nos fala isto. Todas as pessoas que tiveram um encontro com o Senhor Jesus, essas pessoas foram abençoadas. Mas tem que andar pela palavra, tem que viver a palavra, a sã doutrina, porque muitos cristãos hoje não são abençoados como deveriam ser. Porque muitos cristãos hoje não crescem no ministério como deveria crescer, porque não dão credibilidade à palavra. E quando não se dá a credibilidade à palavra, não tem como crescer espiritualmente na graça e no conhecimento. Só se cresce se der ouvido, se der lugar à palavra de Deus, à profecia de Deus para a nossa vida. Sobre si próprio, sobre a salvação, o seu relacionamento com o Altíssimo já nos foi entregue por completo. Portanto, as Escrituras Sagradas devem ser a única e suficiente regra de verdade e doutrina. Olha que coisa maravilhosa. As Escrituras é a única regra de fé, única regra de verdade e de doutrina. Nós que fazemos a Igreja Apostólica Poder da Fé, nós zelamos pela sã doutrina da palavra de Deus. É por esta fé, já entregue aos santos, que Paulo, o apóstolo Paulo, tanto batalhava. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Ele encorajou Timóteo a tornar-se soldado da fé, mesmo que isso trouxesse alguns sofrimentos a Timóteo. Mas o apóstolo Paulo já assim o tinha advertido em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna, para a qual foi chamado. O que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Olha aí o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo. E também, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, também fala: suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo. O bom soldado de Jesus Cristo, quando o sofrimento e a aprovação vem, ele continua sendo um bom soldado de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro soldado de Cristo. Porque há muitas doutrinas e demônios por aí que dizem que quando alguém crê, e aí ele não vai ter mais sofrimento, vai enricar. Ele agora vai enricar. E vai decretar isso e decretar aquilo, decretar e declarar. Vai declarar. Declarar e decretar. Determinar. Quem é o homem? Para declarar, decretar. E o que mais, pastora? Determinar. Determinar. Confissão positiva.
Irmão, eu tenho um dó. Quando eu vejo alguém dizendo, eu determino isso. Falsos profetas dizendo, eu determino isso. Você não determina nada, rapaz. Vai estudar as escrituras, vai examinar as escrituras. Que determino isso, que determino isso. Nada. Será que Deus, será que Jesus Cristo é algum menino de recado? Para a gente dizer, eu determino isso, determino aquilo? Nós temos que pedir ao Senhor e orar com sabedoria e dizer, Senhor, Jesus, olha a oração de Jesus. Jesus disse assim, eu quero falar essa oração se continuar aqui. Pai, seja feita a tua vontade. Aos crentes de hoje não. Querem orar assim, seja feita a minha vontade. Mas está fora da palavra de Deus. Não é a minha vontade que é feita. Independente de qualquer coisa, o que prevalece é a vontade de Deus na nossa vida. Porque Ele é soberano. Ele é onipresente. Ele é onisciente. Ele é onipotente. Então o que prevalece é a vontade dEle. Não adianta alguém, porque está com um paletó, com uma gravata e uma Bíblia na mão, e dizer, eu determino isso, Não, isso não existe. É contrário às Escrituras. Doutrinas que não vêm de Deus. Né? 2 Timóteo capítulo 13, versículo 12, versículo 13 diz assim: sim, todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Está vendo aí? Aí muitas pessoas têm emprego o evangelho, que acabou-se a perseguição, acabou-se a provação. Olha, vai em tal igreja, que quem vai em tal igreja não tem mais provação, não tem mais pregado, não tem mais provação. E agora, e esse versículo? E essa profecia? Ah, os profetas não querem ouvir essa profecia? Isso aqui é para os profetas. Os profetas que sapateiam para lá e para cá, mas que não dão ouvido à verdadeira profecia, que é a palavra de Deus. Olha aí, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, versículo 13. Eu vou ler os dois versículos agora. O que é que diz? Sim, todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo sofrerão perseguições. Versículo 13. Mas os perversos e os ímpios, mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganando os outros, e eles próprios serão enganados. Está vendo aí? Enganando os outros, e eles próprios serão enganados. Mas o zelo pela sã doutrina não deve ser uma preocupação do ministro somente. O apóstolo Paulo avisa, o zelo como uma preocupação é de todo crente. Não só deve ser somente da liderança. Não só o pastor que deve somente zelar pela sã doutrina, mas toda a igreja deve zelar pela sã doutrina, pelo santo ensinamento da palavra de Deus. Filipenses, vou ler esse último versículo, as horas já se foram. Filipenses 1:27. O mais importante é que vocês vivam a sua comunidade de maneira digna de boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, mesmo quando ouvir o seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito, em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. E guardem esta palavra no seu coração, a sã doutrina da palavra de Deus. Deus abençoe. E uma grande sequidão. Ciana Silva também, pastor Arlene Andrade. Deus abençoe a todos. Muitos ossos sequíssimos, sequíssimos. E ouvi uma voz que me ordenara, a voz do rei, o maior imperador, dizendo: profetiza a estes ossos sequíssimos.
sequíssimos. E eu obedeci àquela voz, profetizei, soltei a voz da imensidão e fiz como o Senhor me ordenou. Muito bem, né? Graças a Deus já estamos chegando aos minutos finais do programa A Voz Apostólica, né? Amanhã estaremos aqui mais uma vez, né? Já convidamos você que participou conosco até agora, que você amanhã, a partir das 21 horas, estamos aqui mais uma vez com o programa A Voz Apostólica. Esse programa de hoje teve a apresentação dessa que vos fala, a pastora Elisângela, né? Na pregação da Palavra de Deus, o pastor Edivan, né? E na técnica de som, nosso amigo Lucenildo Santos. Que o Senhor continue abençoando a todos e amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos conceder. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Voz Apostólica, um programa da Igreja Apostólica Poder da Fé. Amém. Deus abençoe todos os irmãos. Obrigado pela audiência. Até amanhã, em nome de Jesus.